Bem-vindos ao Casa Comum, nosso encontro à quarta-feira de Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Bem-vindos aqui de novo. Estamos quase a ir de férias, mas antes temos o debate sobre o Estado da Nação. Para a semana teremos o nosso último conversa aqui neste espaço. Na véspera deste debate importante, todos os anos, no Parlamento, geralmente no momento em que as oposições apresentam bastantes queixas em relação ao comportamento do Governo. Mariana Vieira da Silva, a avaliação do Estado da Nação é algo que fazemos aqui todas as semanas, é verdade. Mas diria que de um ano para o outro a nação, pelo menos política, degradou-se? Sim, eu acho que a situação é bastante pior do que era há um ano. Há um ano saíamos de eleições recentes em que, apesar de tudo, a maioria tinha saído reforçada. Houve uma clara alteração do quadro político, num sentido que reforçava a capacidade e o papel central do PSD. E ao fim de um ano eu julgo que o retrato é difícil para o PSD e começa a ter alguns contornos de repetição e que se tornam rapidamente características de um governo quando estas coisas acontecem. Portanto, eu diria que o grande resumo deste ano é tudo que eram linhas políticas, linhas prioritárias da ação política não correram bem. A legislação laboral é o maior exemplo, mas também as alterações da lei da nacionalidade, as PPPs na saúde, todas as coisas programáticas, digamos assim, apresentadas como grande transformação não correram bem. Nas áreas principais para os portugueses, a habitação, o custo de vida, a saúde, os indicadores são piores do que eram há um ano e, portanto, os resultados não são bons, mas principalmente passa uma ideia de incompetência na gestão de dossiês, até de dossiês que foram sempre de gestão corrente, de que este tema dos exames é um exemplo, mas não só. A senhora Ministra da Saúde tem estado, enfim, digamos, de folga, mas fez um conjunto de mudanças nos pagamentos que tem estado a recuar em todos, vai rever todos os despachos porque eles não foram vistos por ninguém. Várias medidas lançadas, como as urgências obstétricas, não estão a correr bem e os incentivos que já deviam ter saído há meses não saíram e, portanto, há muitos processos políticos que têm a ver com aquilo que o Governo dizia trazer de novo, que têm sido marcados por má gestão administrativa e política, ou seja, má capacidade política e uma certa imagem de incompetência que o Governo tenta desviar para outros protagonistas, mas que eu julgo que mesmo esse desvio acaba por reforçar os traços que têm acontecido. Quando ontem à noite o Primeiro-Ministro resolve, ao fazer um resumo destes processos, envolver talvez os únicos que ainda não tinham sido envolvidos nisto, que é os professores ou alguns professores que estavam a resistir à mudança, quando não existem nenhum sinais sobre isso. Julgo que todos, os professores, como são muitos, todos nós conhecemos alguns e, portanto, conhecemos pessoas que estão de madrugada a ver itens aparecerem para corrigir e quando pensam que já chegaram ao fim aparecem mais 20 ou mais 30 ou mais 100, trabalhar noite fora com dificuldades de acesso à plataforma e quando se escolhe sistematicamente acusar alguém, eu acho que isso, em vez de apagar os sinais de incompetência ou os reduzir, aumentou e, portanto, acho que não foi um bom ano para o Governo. Acresce a isto, claro, a gestão da crise, das tempestades, que tem também alguns destes sinais em 15 dias, vai ser em tempo recorde, pagamentos em 3 dias úteis e continuamos com pagamentos por fazer e com situações por resolver meses depois e a culpa é sempre de alguém e, portanto, eu diria que maus resultados nas prioridades, falhas nas inovações políticas, nas estratégias políticas, nomeadamente a legislação laboral, mas não só, e depois incompetência na gestão do dia-a-dia da governação. Eu acho que estas são as 3 marcas do Estado da Nação. Duarte, faz o mesmo diagnóstico e qual é a real responsabilidade quando se concordar com o diagnóstico da Mariana em relação ao próprio Primeiro-Ministro na gestão daquilo que é esta entidade chamada Governo neste contexto? Muito boa tarde. Permita só que antes, eu olhando aqui para o Estado da Nação, aponte 3 coisas que considero positivas e 3 menos negativas. E depois vou dar à conclusão então da própria responsabilidade do Primeiro-Ministro neste processo.
Primeiro, do ponto de vista macro, eu penso que os indicadores são relativamente positivos. Podíamos sempre querer mais, verdade. Quer dizer, e mesmo o Governo tinha prometido no seu programa eleitoral melhores resultados. Mas, globalmente, temos as contas públicas continuam equilibradas. Herdou e não estragou, continuam equilibradas com um superávit até ligeiramente maior. A economia está a crescer mais que a média da União Europeia. O desemprego está em valores historicamente baixos. Portanto, os indicadores macro são relativamente positivos. O Governo, sobretudo nos últimos meses, evidenciou uma vontade reformista. Algo que nós vínhamos a reivindicar, que não podia ser só a gestão do dia-a-dia, tinha que ter visão de futuro. E isso é positivo. E houve dossiês onde, de facto, as coisas se alteraram, nomeadamente na questão da imigração. Que não podíamos continuar com a população a crescer ao ritmo a que estava no passado recente, senão rapidamente tínhamos 40% da população portuguesa era imigrante, isso era insustentável. Temos algo positivo. Agora, também há coisas que podiam estar muito melhor. E, nomeadamente, em termos macro, indo novamente por 3 áreas, em termos macro, o problema da produtividade, nós continuamos com uma produtividade baixíssima, e o Governo até agora não conseguiu demonstrar qual a estratégia para inverter essa situação, e não adianta só reconhecê-la, é preciso apontar como é que nós alteramos isso, não conseguimos crescer mais e não temos melhores salários, isso é um dos problemas. O segundo tem a ver com a ausência de resultados concretos que os cidadãos vejam, nomeadamente, por exemplo, na área da saúde, mas noutras áreas também, em que as pessoas têm que perceber que está a dar frutos a governação, e isso ainda não é perceptível em muitas áreas. E, finalmente, uma área que tem passado relativamente entre os pingos da chuva, mas que eu considero importante, e vou dar o exemplo da habitação. E o pacote foi apresentado recentemente, que é a área da justiça. Nós não temos visto nada acontecer estrutural na justiça. E a justiça é um dos cancros da nossa sociedade. Por exemplo, o Sr. Ministro das Obras Públicas anunciou que, para facilitar e motivar o mercado do arrendamento, 2 meses, 3 meses de incumprimento de renda passa a 2 para poder solicitar-se o despejo do inquilino. Mas o problema não está em 3 ou 2. É que depois é preciso ir à justiça. E se a justiça demora ao mesmo tempo 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 2 anos, esse mês foi completamente... Quer dizer, não interessou para nada. E é um exemplo que, se a justiça não funcionar, tudo o resto não funciona. E não temos visto nada disso. Finalmente, eu penso que o Primeiro-Ministro tem tido aqui uma postura de percebeu a vontade que é preciso fazer algo, reformar, o seu discurso está imbuído desse espírito, mas, simultaneamente, tem que forçar a ausência de resultados e não viver numa bolha em que todos os comentários ou críticas que sejam feitas são sempre de pessoas mal intencionadas ou que são membros da oposição e não que estão a demonstrar a realidade. Muitas vezes os líderes rodeiam-se de pessoas que adoram dar palmadinhas nas costas e dizer és muito bom, não ligues a isso que eles só sabem dizer mal. Não, às vezes é preciso ter alguém ao lado que diga outra e isso algo falta diferente. a Montenegro. E a Montenegro eu tenho percebido que, porventura, parece que tudo é ao país das maravilhas e infelizmente não é verdade. Por este caminho, Mariana, estamos a falar de um governo que tomou posse no dia 5 de junho de 2025, com este diagnóstico que faz, também em linha com o sim, mas que o Duarte, no fundo, vem sublinhando. Significa que este governo pode não ter uma vida longa, tendo em conta a dificuldade também de encontrar parceiros, há sempre incapacidade e o jogo de político de encontrar parceiros e apoios no Parlamento para passar determinadas áreas. Um ano muito marcado pelo que é não e os entendimentos com o Chega. Acha que com a amostra é cada vez mais evidente que o governo não vai cumprir a legislatura? Não sei, eu não faço essa leitura. Nós não temos tido governos a cair antes do tempo por razões destas, não é? Por razões de sintomas de má governação. Têm sido sempre alguns elementos externos ou uma
determinada perspectiva que o anterior Presidente da República tinha sobre os sumos dos orçamentos de Sobre Estado. casos que têm a ver com os primeiros ministros em si. Certo, e portanto eu não sei se uma governação que não corre bem ou cujos resultados não são positivos tenderá a fazer cair o governo mais cedo, a não ser por vontade própria, que isso às vezes também acontece. O problema é que depois de umas eleições, não é? Porque nós temos um primeiro-ministro há 2 anos, mas cujo a força foi reforçada há 1 ano. E o que se nota é que neste segundo ano, que à partida devia ter sido de maior iniciativa, porque ficou mais distante do segundo e do terceiro partido mais votados, porque tem uma maioria de direita que para alguma da agenda do PSD poderia ser útil, este devia ter sido um ano de maior ímpeto do que o ano anterior. E acontece o contrário. E acontece o contrário porquê? Porque verdadeiramente a única coisa que estava planeada por este governo era a utilização de uma parte do saldo acumulado para resolver alguns problemas com setores muito específicos da administração pública. Nem é com todo, é com alguns setores da administração pública. Desde aí que nós não vemos quais são as medidas que o governo toma para criar uma dinâmica positiva em torno de si mesmo. Aquilo que me parece é que as pessoas que apoiam este governo e mesmo dentro do governo acham que quando aprovamos uma legislação fizemos uma reforma e isso significa que somos um governo reformista. Se as reformas que são feitas, não produzem os resultados desejados ou produzem mesmo os resultados contrários. E volta à saúde e ao tema, por exemplo, das cirurgias oncológicas. O Primeiro-Ministro, há 1 ano, estava a dizer que tinha acabado com as listas de espera. Elas são maiores do que quando o Primeiro-Ministro entrou. E, portanto, isto não é apenas é falhar e ainda piorar a situação de partida. Quando o governo vai no 3º pacote sobre a habitação, todos eles no mesmo sentido, que é um sentido do qual eu discordo. Mas esse não é o meu ponto principal, porque também seria estranho que fosse concordar. no sentido com medidas relativamente às quais eu concordo. Os preços batem recordes sucessivos, os preços das casas. E na comparação europeia somos o país que mais cresceu e as cidades que mais cresceram. Ora, as medidas de política não servem em si, não servem para fazermos uma festa que fizemos uma reforma, servem para produzir efeitos e aqui falharam. E depois eu acho que este governo tem um problema e esse é o mais difícil de resolver. Na gestão do dia-a-dia, o governo é como se tivesse a perspectiva de que o seu papel é mandar e que depois alguém vai executar as suas políticas. Ora, não é assim que funciona um governo. Um governo não é alguém escreve num papel e põe o seu nome e a sua assinatura e espera que se resolvam os problemas. E estes sinais de incapacidade de gestão política, que são vários, na saúde, na educação, mas não só, são sinais muito negativos. Se isso se traduzirá em eleições mais cedo, não me parece, não é por isso, quando nós analisamos a nossa história, que os governos tipicamente têm caído. E, portanto, também não vejo que seja assim. O que torna a vida mais difícil, porque o objetivo de um governo é, na eleição seguinte, ter melhores resultados do que teve na eleição anterior. E eu, do ponto de vista das expectativas, do ponto de vista da capacidade de recrutamento, porque o governo mudou alguns ministros, e não sei se não mudou muitos. Sim, mas os que mudou não vejo que tenha hoje uma avaliação mais positiva do que tinha. E eu queria ir ao crescimento económico, porque aqui o governo compara mal com tudo. Compara mal com o que disse que era fácil, que era crescer acima de 3%. Compara mal com o que recebeu, porque está a crescer bastante abaixo. E compara mal porque nas reformas que apresenta nunca existe nenhuma que nós consigamos efetivamente relacionar com melhoria das condições que o próprio governo identifica que faltam resolver para o país poder crescer mais. Dizia-o sobre a legislação laboral, mas isso ainda torna mais pesada a sua derrota, porque então fica bloqueado. Quando os portugueses percebem que os governos estão bloqueados na sua capacidade de fazer o seu trabalho, isso não costuma resultar em melhorias nas sondagens e costuma resultar num certo... Este governo tem algumas características que parece que é governo há muito mais tempo.
De facto Há aqui um certo... vem do Não, outro governo. há muito mais tempo mesmo. Revela aqui sinais até de deterioração das relações que são visíveis para qualquer observador. Esta coisa de quando que eu disse aqui há uma semana, quando um ministro, esta semana finalmente tivemos um ministro a vir tentar dizer alguma coisa que ajude o ministro Fernando Alexandre. Passam semanas, há briefings, conferências de imprensa, há até um porta-voz e nós nunca conseguimos ver uma equipa, conseguimos sempre apenas ver uma soma das partes e isso é obviamente uma responsabilidade das capacidades de liderança de Luís Montenegro. Esse governo em perda, conforme aqui diz a Mariana, reflete-se, Duarte, na sua perspectiva, de forma evidente nas sondagens que estão a colocar. Não deviam tocar campainhas de alarme no PSD e no governo? Há a ideia que o governo perdeu o elan. No primeiro mandato, sim, veio, resolveu determinados problemas que tinha herdado, que já vinham do passado, conseguiu resolver, apaziguar a paz, garantir uma paz social com muitos setores da administração pública, e isso foi extremamente positivo, e porventura isso ajudou ao reforço da posição depois nas eleições seguintes. Mas esse elan de querer mudar, neste primeiro ano deste novo governo, foi muito incipiente. Ultimamente, sim, no discurso. Mas ainda é preciso agora passar à ação. Temos um Ministro da Reforma do Estado que já fez vários anúncios. Algumas das indicações são corretas, por exemplo, relacionadas com a contratação pública ou com o Tribunal de Contas, mas ainda, até que isso se efetue e que sejam visíveis resultados, demora tempo. Portanto, esse elan tem feito com que os partidos que suportam o governo nas sondagens apareçam em perda. E quando isso acontece, é natural que quem está no governo saiba que sondagens são sondagens, é que saiba que a meio do mandato é normal os partidos estarem em baixa porque depois têm tempo para recuperar. Muitos dos governos em exercícios da nossa democracia perderam eleições autárquicas, normalmente, que eram a meio do mandato, e depois até ganhavam a seguir com maiorias absolutas. Portanto, agora estamos num vazio de calendário eleitoral. Agora, isso não significa que pense, não ligar. Não, o ligar deve-se ligar, porque sempre que há um motivo de preocupação, deve-se fazer uma reflexão e perceber o que é que eu tenho que fazer diferente para inverter isto. E eu espero que isso seja no centro também do pensamento político do Governo e do Primeiro-Ministro, para que, de facto, possa alterar esse estado de alma que os portugueses sentem do Governo. Na próxima semana nós falaremos provavelmente sobre os próximos meses, porque é uma pausa de verão que antecede a nossa reflexão, mas ainda no plano nacional, para fechar, antes do tema europeu, Mariana, este mais recente caso à volta do Ministro da Administração Interna é mais um daqueles que requer explicações adicionais que não foram ainda prestadas por parte de Luís Neves? Bom, confesso que não tenho tido facilidade em acompanhar o caso, que começou de uma forma bastante diferente daquela para a qual tem evoluído. Eu julgo que um ministro, em qualquer situação, tem sempre o dever de explicar aquilo que tem que explicar. Também não percebo bem a que regras de licenciamento é que estamos a referir-nos, porque os licenciamentos foram muito simplificados nos últimos anos e eu não consigo, das notícias, que é o único elemento de informação que tenho, compreender se estamos efetivamente a falar de necessidades de licenciamento que existiam ou que já tinham deixado de existir e nem sequer bem o calendário das obras. Aquilo que me parece é que, mesmo que casos como este de Luís Neves possam parecer que prejudicam mais o governo que os outros, que estes exemplos como os dos exames e da incompetência, eu julgo que o governo se comete um grande equívoco se pensar que esta agenda, vou chamar assim, dos casos e casinhos, só para repetir a expressão com a qual já tive que conviver, ela é muito menos relevante para a imagem que o governo tem do que aquilo que se está a passar ao lado na educação, pelo efeito que tem nas famílias, pelas responsabilidades diretas da governação e pelas responsabilidades políticas de todo o governo naquilo que vier a acontecer. Mas, portanto, acho que as explicações devem ser dadas. Para mim, ainda não é completamente
não são completamente claros os contornos deste caso, que às vezes parece aquelas notícias que são postas por adversários políticos, porque vêm assim umas pontas soltas com poucas explicações. Obviamente, aquilo que há a esclarecer tem que ser esclarecido pelo Ministro, e espero que o Ministro da Administração Interna tenha aprendido com outros casos que mais vale explicar tudo diretamente e ele próprio do que ficar a ser moído nesta fábrica de notícias diárias que vão sempre acrescentando algum elemento à história. Essa fábrica podia chamar-se Spinum Viva, porque tem a ver com as faturas e os documentos que não se apresentam e que causam ainda algum debate. Duarte, como é que vê a posição do Ministro Luís Neves neste momento, neste caso? O ideal é que o Ministro possa explicar tudo rapidamente. Imaginemos que... Ele tem feito, só uma nota, ele tem dado entrevistas nas últimas horas sobre a matéria, mas há ainda algumas pontas... Há pontas que são soltas e, sobretudo, há ausência de documentos. Exato. Que comprovem toda a situação. Claramente, ele teve um comportamento, enquanto diretor da Polícia Judiciária, neste caso, imprudente. É o mínimo que se pode dizer, não é? Porque a mulher de César não basta ser certa, tem que o parecer. Ou contratar alguém que fazia contratos também com a Polícia Judiciária. Eu até posso compreender que, se calhar, se nós tivermos... Se isto fosse uma empresa privada e tivéssemos alguém que está a fazer um bom trabalho ali, em vez de estar a contratar um que eu não conheço para fazer umas obras, falo com aquele... Foi assim que ele justificou. E, portanto, eu compreendo essa motivação e até quero acreditar que está tudo a correr bem, que é tudo assim. Mas é imprudente, porque quando saem determinados cargos públicos... Imaginemos que vinha uma notícia aqui na Renascença, sim, a dizer que a autarca, olha, tem estado na moda, a autarca da Almada, sim, tinha contratado para fazer obras na sua casa uma empresa que estava a fazer serviços na Câmara Municipal. O que é que este senhor Ministro, se fosse o diretor da Polícia Judiciária, fazia? Investigue-se. Pronto. Quer dizer, e a Presidente da Câmara da Almada podia ter as mesmas respostas que ele está a dar agora, mas o diretor da Polícia Judiciária dizia, investigue-se. E, portanto, eu acho que é esse o cerne do problema, é que tem que se investigar. Qual é a chatice do Ministro para não poder demonstrar com documentação? É porque há uma doutrina no Governo que isso é striptease. E ele não pode contrariar a doutrina que o próprio Primeiro-Ministro criou. A doutrina Spinum Viva. E, portanto, porque senão entra em contradição. Porque é que um acha que é striptease e o outro não acha. E por isso ele está condicionado, que até pode ter vontade de demonstrar, mas está condicionado perante esse argumento que o Primeiro-Ministro utilizou e, por isso, a situação ainda vai continuar. E provoca, sobretudo, o desgaste. Portanto, a questão não é de legalidade, é sobretudo de princípio, mas há aqui algum não, bastante desgaste. Concordo que em termos é desgaste pessoal, em termos de opinião pública, o caso da educação tem um impacto muito maior do que este. Vamos aos temas europeus desta semana. Uma semana com algumas notas que se juntam, digamos, numa pergunta que tem a ver com a Ucrânia, a questão da defesa também. A Ucrânia e a Moldova abriram negociações em capítulos-chave do processo de adesão à União Europeia. Houve uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia que não redundou num acordo sobre o próximo pacote de sanções à Rússia e, entretanto, o Zelensky, que veio à Europa, neste caso à Europa Central, veio também sublinhar e assinar um plano para um escudo de mísseis balísticos, onde a Ucrânia está, com outros grandes países europeus, a Espanha também está, Itália também está, para além dos clássicos, e está o Reino Unido e a Noruega. Mariana, vamos começar pela questão da Ucrânia e da defesa, num momento-chave, depois da cimeira da NATO, e numa altura em que continuamos a falar muito sobre o Irão. Parece tudo na mesma, ou não? Sim, e acresce a isso a remodelação interna no governo de Zelensky, que cria também aqui uma fase nova da vida interna da Ucrânia, sempre difícil de acompanhar. Eu julgo que nós, quando comentámos aqui a Cimeira da NATO, ela ainda não tinha acabado. Sim. E do ponto de vista das grandes decisões, independentemente do ruído comunicacional, parece ter-se encontrado um caminho de estabilidade que passa, por um lado, por esse tal reforço do investimento na defesa, que a Europa parece estar a conseguir tratá-lo não apenas enquanto tema NATO, mas também enquanto tema europeu. E desse ponto de vista, todas as notícias que apontem
para um trabalho conjunto entre vários países europeus na defesa, eu acho que elas são boas notícias, porque têm sempre reflexos tecnológicos de trabalho conjunto e outros. Mas o problema é que nesta era Trump nenhum problema sai da agenda. E, portanto, nós nunca conseguimos resolver um problema e concentrar-nos noutro. Sistematicamente temos que estar a manter o tema da Ucrânia, a procurar um diálogo com a Rússia a nível institucional e a nível europeu, a pensar que o Estreito de Hormuz continua numa situação completamente incerta, que os bombardeamentos voltaram e esta estratégia que a nível nacional durante muito tempo compensou muito para Trump é muito difícil para o mundo. E sobre isto ainda temos uma incógnita sobre qual vai ser a posição do primeiro-ministro britânico, do futuro primeiro-ministro britânico, sobre todas estas matérias. Se continua numa linha de aproximação à estratégia europeia, ou se até a reforça, e portanto, já não sei, confesso muito bem o que dizer, mas vivemos há 2 anos em gestão de crise permanente. Estamos sempre a tentar não deixar deslizar nenhum dos dossiês, à medida que as condições políticas para que isso assim se mantenha se vão fragilizando, e para o ano arrisco dizer que passaremos quase tanto tempo a falar das eleições francesas como de Donald Trump, tal é o impacto que essa decisão vai ter. E por isso sim, um pouco tudo na mesma, cada vez mais difícil, porque nenhum problema parece ter um fim. Não há. Nós aqui festejamos muito o cessar-fogo quando ele, ou qualquer um dos momentos de cessar-fogo, com alguma cautela, sempre com cautela, mas já estamos habituados aqui neste programa. Rapidamente voltamos a ter mais uma peça de um puzzle cada vez mais complexo. Julgo, apesar de tudo, que esses sinais de interligação europeia são positivos, e às vezes parecem significar que os líderes europeus perceberam que há aqui uma dimensão interna europeia, e aqui não é apenas da União Europeia, porque estamos a falar também da Noruega, do Reino Unido, e também da Ucrânia neste caso, que eu acho que são sinais positivos. Duarte? Eu estava a ouvir a Mariana e estava a pensar no seguinte. A tentar dizer algo menos pessimista. Nós estamos aqui numa emissora católica e por isso eu posso usar esta imagem. É que eu penso que nós estamos a viver numa Páscoa permanente. Quando pensamos que os assuntos estão mortos, enterrados, ao terceiro dia ressuscitam de novo e isto não tem fim. E é efetivamente aquilo que nós estamos a viver neste momento. E, portanto, a situação na Ucrânia é o que é. Nós vamos continuar a apoiar a Ucrânia, a União Europeia diz que apoia a Ucrânia, a NATO diz que apoia a Ucrânia, os ucranianos agradecem, mas simultaneamente reconhecem o atraso na chegada desse apoio militar. E sofrem todos os dias. Que sofrem todos os dias com isso, e portanto eles têm razão. A seguir, há notícias que no terreno as tropas russas estão a avançar. Por outro lado, através dos mísseis balísticos e da grande dificuldade de defesa aérea, há danos graves dentro da Ucrânia, mas simultaneamente, do lado russo, a realidade é que com os ataques de drones ucranianos também há consequências graves, nomeadamente ao nível petrolífero e energético. Levando a que, dizem a imprensa internacional, que Putin pediu a Trump que influenciasse Zelensky a não continuar este ataque. Ora bem, se isso for verdade, mostra como tudo ruiu do ponto de vista russo, que pensava ter a situação controlada em 48 horas e 4 anos depois vê-se obrigado a pedir ao presidente americano que influencie a Ucrânia a não atacar as suas fontes energéticas. E isso também é relevante porque já tem impacto direto na sociedade russa, que pode começar a mostrar desagrado. Agora, o próximo inverno será muito difícil para os ucranianos se não conseguirem reforçar as defesas aéreas e todas, mesmo as autorizações para construção pela Ucrânia de determinados mísseis, os Patriot, por exemplo, ou agora franceses, não é em 6 meses. Portanto, temos que realmente reforçar a defesa militar
ucraniano. Este é um daqueles temas que vai sempre transitar ao longo Infelizmente, ao longo do verão para o arranque das nossas emissões em setembro e certamente fará parte do discurso de Estado da União da Presidente da Comissão Europeia, do qual eu quase que apostava vai fazer parte também uma medida da Comissão em relação a algo que foi falado esta semana, que tem a ver com a limitação do acesso de menores de idade às redes sociais. A Comissão Europeia vai apresentar essa proposta depois do verão, recebeu um relatório e a ideia é uma idade mínima para a utilização destas plataformas. A União Europeia joga aqui também com as plataformas, este diálogo nem sempre tem sido simples. Mariana, como é que interpretou este passo que von der Leyen quis pessoalmente também vincar, já agora? Eu tenho aqui dito muitas vezes que uma posição firme por parte da União Europeia sobre todas as questões, que não são apenas esta, que digam respeito à regulação dos gigantes tecnológicos, são sinais importantíssimos que a Europa pode dar neste momento e um bocadinho a olhar para os 2 anos finais do mandato de Donald Trump. Crescentemente, esta vontade tem sido maioritária nos países e para a União Europeia também é sempre importante que nas conversas do dia-a-dia das famílias à mesa do jantar consigam ter políticas que respondam a estas questões. Há um ano teve a habitação, a fatia central do discurso do Estado da União também por este motivo e precisa de voltar a ter porque as soluções ainda não existem e portanto, eu julgo que nesta matéria os consensos sociais, até mais do que os políticos, às vezes vão-se construindo lentamente. E eles são muito importantes, mesmo apesar de sabermos que os obstáculos tecnológicos à sua efetivação, na prática, são muitos e que os jovens têm muita tendência a conseguir contorná-los, mas também nunca foi por isso que não se proibiu o álcool ou o tabaco até determinadas idades. Estas mudanças criam novos consensos sociais, criam uma nova posição dos pais sobre estas matérias. Os estudos começam a ser muito impressionantes, quer do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista da autoimagem, do ponto de vista da aproximação à violência e até do ponto de vista de todas as dimensões de terrorismo que utilizam as redes sociais para, cada vez mais, para convidar jovens, principalmente jovens rapazes, a funcionar como lobos solitários. A Mariana é a favor da terrorismo. limitação por idade do acesso a redes Eu sociais? sou a favor da limitação por idade do acesso a redes sociais. O que o debate no Parlamento foi útil, mostra também um consenso razoavelmente significativo. Está a ser trabalhado como estas coisas têm que ser trabalhadas, com base em relatórios, com base em especialistas, porque os temas são difíceis, mas eu gostaria de destacar estas duas dimensões. Por um lado, isto ser uma crescente vontade das famílias e, portanto, ser uma aproximação à vida do dia-a-dia que nem sempre a União Europeia consegue, e, por outro, ser um sinal de disponibilidade para a regulação das matérias tecnológicas que me parece muito significativo. Só uma nota, porque a morte do senador Lindsey Graham cria também aqui uma nova dificuldade para a Ucrânia, porque ele foi, ao longo destes anos, um elemento absolutamente central, com constantes viagens à Ucrânia, e é preciso percebermos bem quem é que vai representar, em particular no Partido Republicano, esse papel. E eu há pouco esqueci-me de referir isso como mais uma peça com mais um elemento de preocupação neste puzzle tão difícil. E na sua última intervenção, lá no centro de Kiev, ele disse que o caminho para a paz passa mais por Pequim do que por Washington, ou Kiev ou Moscou. Foi a última mensagem que quis deixar. Duarte? Só dizer que ainda por cima, porque ele fazia parte do núcleo duro de Trump. Quer dizer, o facto de ser republicano e ser pró-ucraniano já era relevante, mas ser o único com esse peso no núcleo duro de... Na verdade, todos os núcleos duros que alguma vez o Partido Republicano já teve, mas sim. E por isso pode ser dramático para Duarte a Ucrânia. é a favor das limitações do acesso... Peço desculpa, eu inverti aqui a ordem. Só às redes. três notas. Primeiro, a regulação de todas as plataformas e o modo como interagem com a sociedade e com os cidadãos necessita de regulação. Pronto. Recordamos as palavras de Merkel no Parlamento Europeu, naquela ação de entrega das condecorações. Que acompanhamos. E que eu partilho. Portanto, isso é fundamental. Ainda Deus queira que a Comissão vá meter as mãos na massa mesmo.
Segundo, limitação de idades, sim. Quando é algo que pode se tornar num vício, temos que impedir que menores de certa idade tenham acesso a esse potencial vício. Agora, eu acrescentava aqui a terceira nota, que é, mesmo mais com jovens mais velhos, é preciso termos uma presença nas escolas e na sociedade que controle, não é controle o seu acesso, controle a sua forma de se viciarem. Um dia destes, um banheiro de praia, um jovem que está a fazer as suas férias ali a trabalhar, dizia-me o seguinte: olha, eu deixei de ter redes sociais porque eu estava de tal modo viciado que percebi que as minhas notas estavam todas negativas, não ficava com uma única positiva. E a razão era pura e simplesmente o vício. Apaguei-se de todas. Ora bem, ele teve a maturidade para fazer isso, porventura influenciada pelos pais. Mas muito poucos têm essa maturidade de o fazer. E por isso é preciso também acompanharmos. Vimos como, à medida que o governo português tomou das escolas não terem acesso, como retomou conversas e jogos e brincadeiras entre jovens que tinham desaparecido pura e simplesmente dos seus momentos de lazer e de recreio dentro das instalações escolares. Portanto, às vezes as medidas podem parecer duras, mas é para o bem destas novas gerações que têm que ser tomadas. Muito obrigado, Duarte e Mariana. Voltamos na próxima semana para o último Casa Comum antes das férias. Euronet Plus.